Que a graça e a paz de Jesus e seja com todos aqueles que estão conectados conosco para mais esse tempo. Que o Senhor abençoe e edifique a sua vida em nome de Jesus. Eu queria ler uma palavra de Deus que está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, onde nós temos o relato do ministério de João Batista. Vou comentar mais alguns versículos, mas quero ler só o versículo 2 e 3, os versículos 2 e 3, onde diz assim: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. A Bíblia nos relata a história de muitas pessoas que foram impactantes, tiveram um ministério extremamente relevante e também pontual, em cima de algo que o Senhor, maior que o Senhor ia fazer. Deus foi levantando pessoas para preparar aquela vinda, aquele caminho, aquele ministério talvez maior que viria logo depois. E uma dessas figuras foi João Batista, porque ele foi o precursor de Jesus, aquele que o Senhor enviou para que ele preparasse o caminho da vinda do Messias. Por isso, o seu ministério, ele foi curto, ele foi rápido, mas ele foi extremamente importante. E a sua mensagem foi uma mensagem muito forte, uma mensagem assim que tocou os corações, que despertou as pessoas, que gerou temor nas vidas e atraiu pessoas até onde ele estava para ouvi-lo e para se sujeitarem à prática que Deus havia colocado para ele realizar, que foi o batismo de arrependimento. Nós vamos encontrar aqui no relato que muitas pessoas procuravam João para serem batizados por ele no Rio Jordão. Mas eu queria trazer aqui alguns ensinamentos importantes, porque hoje nós vivemos um tempo em que talvez novos João Batistas têm que se levantar com uma mensagem mais forte, porque nós vemos cada vez mais a sociedade negligenciando valores importantes que, ó Deus amado, lá atrás eram de fato respeitados, eram vividos, mas hoje são completamente negligenciados e talvez até mesmo ridicularizados muitas vezes. As pessoas cada vez mais estão perdendo o temor de Deus, cada vez mais estão se afundando em práticas que ferem o coração de Deus, que são totalmente contrárias àquilo que é normal, que é decente, que é ordeiro, que é construtivo. Esta é a realidade que nós vivemos hoje. Por isso, um ministério como o de João Batista é muito importante, porque a mensagem dele era assim, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. Imagina que mensagem forte, que mensagem realmente impactante, onde ele chama as pessoas de raça de víboras, porque essa é a realidade espiritual das pessoas. As pessoas não tinham mais Deus nas suas vidas, não tinham mais temor, não tinham mais nenhum propósito, interesse de andar pelos caminhos estabelecidos por Deus. E então Deus unge João Batista, Deus capacita João Batista para que ele libere essa mensagem poderosa, desafiadora, que realmente chacoalhasse as pessoas e levasse as pessoas à reflexão. E ele diz: produzam frutos dignos de arrependimento. Era necessário uma mudança de vida nas pessoas. Por isso, essa palavra, produzam frutos dignos de arrependimento. E com certeza, hoje também essa mensagem ela é extremamente atual. Hoje precisa haver fruto digno de arrependimento.
As pessoas precisam acordar para o estilo de vida que estão vivendo. As pessoas precisam acordar, humilhar-se diante de Deus, voltar-se ao Senhor, mudar o seu estilo de vida e voltar a produzir frutos dignos de arrependimento. Isso é, uma nova qualidade de vida pautada pelos princípios e pelos valores da palavra de Deus. Um pouco mais abaixo, no versículo 9, está escrito: portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Era uma palavra de juízo, porque esta é a realidade. Quem não se volta ao Senhor, quem não produz fruto que alegra o coração de Deus, quem não tem a sua vida transformada, quem não passa por um processo genuíno de conversão, vai ter seríssimos problemas no dia do acerto de contas, porque João diz claramente: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada onde? Lançada ao fogo. Isso é condenação, separação de Deus. É uma mensagem que você e eu precisamos ouvir. É necessário que nós, sinceramente, avaliemos a nossa vida, façamos uma introspecção muito sincera para ver como é a nossa vida interior, para avaliar quem é Jesus para cada um de nós, para avaliar até os caminhos por onde nós temos andado, fazer uma avaliação sincera dos frutos que nós estamos produzindo. Se as pessoas olharem para nós, o que elas veem em nós? O que de bom elas vão enxergar na nossa vida? Que nos possa, vamos dizer assim, dar uma luz de que nós estamos caminhando no caminho do Senhor. É tão importante a gente olhar para dentro de si mesmo e fazer essa avaliação. Então, imagina João, ele estava pregando, ele estava ali na beira do rio, e ali ele estava pregando esta palavra, e as multidões vinham de toda parte, pessoas vinham de todo lugar, porque algo atraía, mesmo sendo uma mensagem tão dura, tão forte, mas o Espírito de Deus estava começando algo novo, porque João era aquele que prepararia o caminho para a vinda do Messias, e era necessário que pessoas fossem impactadas, que pessoas tivessem algum tipo de experiência mais forte com Deus. Por isso as pessoas vinham e João as batizava no Rio Jordão. E nós vamos ver grupos distintos de pessoas que começaram a procurar João. No versículo 10, diz aqui que então as multidões perguntaram a João. Então, multidão significa um grupo extremamente variado de pessoas, uma mescla diferente de pessoas começaram a procurar, que a Bíblia aqui chama de as multidões. Eram muitas pessoas de diferentes lugares, né, diferentes origens, talvez experiências diferentes, enfim, muitas coisas diferentes, uma pessoa da outra, mas elas foram atraídas, elas foram impactadas e elas foram a Jesus e elas vieram com uma pergunta. E a pergunta é: o que é que nós devemos fazer? Então a mensagem de João, lembra, era muito forte. Produzam frutos dignos de arrependimento. Era: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Essa era a mensagem, um chamado ao arrependimento. E a pergunta das multidões: o que é que nós devemos fazer? Sabe, é muito bom quando pessoas perguntam o que fazer, quando a palavra de Deus impacta o seu coração. O mais triste é quando as pessoas simplesmente permanecem indiferentes à palavra de Deus. E o que nós vemos hoje é uma indiferença cada vez maior à palavra de Deus. As pessoas simplesmente se dão de ombro, viram as costas e vão embora e não reagem, não tomam nenhuma decisão, não têm nenhuma atitude. Mas aqui não, aqui as pessoas foram impactadas, elas pararam e perguntaram: e o que é que a gente tem que fazer? E a palavra
de João, a resposta de João foi muito simples, mas foi muito objetiva. Ele diz: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Talvez nenhum de nós teria dado uma resposta assim muito estranha. Mas o que nós depreendemos dessa palavra de João Batista? O que João estava dizendo? Vocês precisam mudar de vida. Essa é a tônica da mensagem. É preciso mudar de vida. Por isso ele diz: se você tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Se você tem comida, dê para quem não tem. É mudança de mentalidade, é mudança de coração, é mudança de procedimento. Com certeza, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e avaliar onde nós precisamos mudar. Para quê? Para que nós produzamos frutos que agradam a Deus. João estava dizendo: produzam frutos dignos de arrependimento. Por isso ele diz: quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tem comida, dê para quem não tem. Ele está dizendo: tire os olhos de vocês. Não foquem nos interesses de vocês, mas olhem ao redor. Vejam as necessidades. Sejam pessoas amáveis, sejam pessoas bondosas, sejam pessoas compassivas, sejam pessoas voluntárias que ajudam pessoas nas suas necessidades. Essa é a mensagem. Essa foi a palavra de João às multidões. Mudança, novo foco, novo posicionamento, porque ele está falando de frutos. A pergunta é: que frutos nós produzimos? E em que áreas nós temos que mudar? Esta é a primeira questão. Mas havia um outro grupo de pessoas que ali estava. A Bíblia diz que também os publicanos procuraram João Batista. Publicanos eram os cobradores de impostos, pessoas judaicas, israelitas, que trabalhavam para os romanos. Eles tinham as suas coletorias, onde os cidadãos judeus tinham que pagar o imposto que era repassado aos romanos. E normalmente essas pessoas, elas eram corruptas, porque como elas estavam debaixo da proteção do Império Romano, soldados os guardavam, eles eram corruptos, eles cobravam normalmente mais do que o estipulado, e davam aquilo que era de Roma, e o restante eles colocavam no seu bolso. Coisa antiga, a corrupção. E essas pessoas, de qualquer forma, glória a Deus, foram impactadas pela mensagem de João Batista, procuraram João Batista. E então, elas também, essas pessoas também perguntam: mestre, o que devemos fazer? Foram impactados ao ponto de se inquietarem com o seu estilo de vida, de verem que estavam errados, que alguma coisa precisava acontecer. E eles perguntam: mestre, e o que nós devemos fazer? E a resposta de João Batista foi também muito simples. Ele disse: não cobrem mais do que o estipulado. Ele não ordenou que eles parassem de ser cobradores de impostos. Era a profissão deles. Mas o que João diz: sejam pessoas honestas. E esse é o grande desafio para a sua vida, para a minha vida. Deus precisa de gente correta, gente honesta, gente que de fato trata as coisas com seriedade. E essa foi a palavra de João Batista aos publicanos. Simplesmente sejam corretos naquilo que vocês cobram. Não cobrem mais do que o estipulado. Havia uma lei, havia um valor estipulado. E eles eram assalariados, eles tinham o ganho deles. E a palavra é: não cobrem mais. Sejam honestos
e corretos naquilo que vocês fazem. E esse é o chamado de Deus para nós hoje, sermos corretos em todos os nossos procedimentos. Que a nossa luz brilhe diante das pessoas e as pessoas vejam nossas boas obras e venham a glorificar o Senhor por causa do estilo de vida que nós temos vivido, por causa do nosso compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Mas havia ainda um terceiro grupo de pessoas que foi atraído, que foi impactado, que eram os soldados, eram estrangeiros, eram romanos, pessoas que tinham sido destacadas para fazer a segurança em Israel, para representar ali as autoridades romanas em Jerusalém e arredores. Mas a mensagem de João Batista chegou nessa gente, impactou o coração deles, e eles também foram atraídos de precisamos conhecer este homem. E quando eles chegam e ouvem essa palavra, produzam frutos dignos de arrependimento. Quando eles ouvem a palavra, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada fora. Eles ficam inquietos, o seu interior fica inquieto. E eles perguntam, e nós, o que devemos fazer? E a resposta de João Batista foi, não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Bem objetiva a resposta, exatamente focando os grandes problemas que havia naqueles homens. Se você perceber, esses três grupos, João focou exatamente o grande problema que havia em cada um desses grupos. E João foca exatamente nesse cerne do problema para que aqueles grupos pensassem e realmente pudessem tomar uma decisão de mudança de vida. Eles não sejam prepotentes. Antes diz que os soldados tinham um rei na barriga, porque eles estavam a serviço de Roma. Ninguém iria se opor a Roma. Eles tinham as costas quentes. Mas João diz, não sejam prepotentes. Em segundo lugar, ele diz, não façam denúncias falsas. Muitas vezes eles incriminavam pessoas. Aliás, é um filme que a gente está vendo por aí, seguidamente, infelizmente, com a nossa justiça. Incriminam pessoas que não têm culpa alguma. Isso é antigo. Os soldados denunciavam pessoas que não tinham nada a ver, eram presas, às vezes eram até mortas, totalmente de uma forma injusta. E João diz, vocês precisam mudar o comportamento de vocês, vocês precisam ajustar a vida de vocês àquilo que é correto e é decente. Essa foi a palavra de João. E depois, contente-se com o salário que vocês recebem. É tão comum as pessoas murmurarem quanto aos seus ganhos. João dá um ensino, fiquem contentes, fiquem satisfeitos com aquilo que vocês ganham. Então, coração agradecido por tudo aquilo que Deus tem dado. Então, queridos, essa é uma parte, ou este é uma parte, esse texto do ministério de João Batista. Um ministério impactante, forte, que justamente se desenvolveu com o objetivo de preparar o caminho para que Jesus viesse. Para que quando Jesus começasse o seu ministério, os corações já estivessem impactados de uma forma ou de outra. Já houvesse uma certa expectativa da vinda de alguém com uma mensagem ainda mais profunda e com uma obra ainda mais tremenda. E João, ungido pelo Espírito, ele foi extremamente sábio, ele foi responsável e ele exerceu essa tarefa com temor e tremor. E foi uma bênção. E eu estava pensando comigo, eu queria que você olhasse para mim com muita atenção. Se agora você estivesse diante de João Batista, qual pergunta você faria? E qual resposta João daria para você? Talvez todos nós precisamos de uma palavra de correção, de uma palavra de direção, de uma palavra de mudança de vida. Uma coisa é certa, mais do que nunca, precisamos corrigir os nossos procedimentos, nos adequar à vontade de Deus. Precisamos cada vez mais corresponder a essa palavra
produzir frutos dignos de arrependimento. Eu gostaria de deixar essa palavra para você, que você verdadeiramente olhe para dentro de você mesmo e você se disponha a mudar de vida onde tem que mudar. Entenda, o Espírito Santo, ele está pronto para iluminar o seu coração, para lhe apontar áreas onde tem que haver mudança. Abra o seu coração, seja sensível. Deus vai trabalhar e com certeza você vai começar a ter experiências lindas com Deus. Coisas velhas vão começar a ficar para trás e um novo estilo de vida vai começar a ser desenvolvido. Você se alegrará, mas acima de tudo, Jesus se alegrará com você, porque você estará cada vez mais correspondendo ao seu propósito e tornando-se testemunha daquilo que Ele faz numa vida diante de outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar. Senhor Deus, eu não sei quem está assistindo a esse vídeo, Pai, mas a minha oração é: Deus, fala ao coração do teu povo, Senhor. Pai, se nos dias de João Batista as pessoas precisavam de um arrependimento, de uma volta para o Senhor, Pai, hoje precisamos de arrependimento e volta para o Senhor. Pai, que o teu Espírito toque os corações. Senhor, levanta pessoas, Deus, que tenha a unção de João Batista para pregar a palavra, para chamar o povo, Senhor, à volta a esse Deus Todo-Poderoso. Pai, para que verdadeiramente a igreja do Senhor seja transformada, vidas sejam, Deus amado, resgatadas, pessoas, Senhor Deus, tenham os seus passos totalmente mudados pelo Senhor, comecem a caminhar numa nova trajetória que alegra o coração do Deus Todo-Poderoso. Senhor, eu quero liberar graça, eu quero liberar unção sobre os teus filhos e filhas. Pai, trabalha no meio da tua igreja. Pai, que no contexto de hoje, Pai, o teu povo se arrependa, o teu povo se volte ao Senhor e o teu povo produza cada vez mais frutos que demonstrem o senhorio de Jesus Cristo na sua vida. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Só lembrando, nosso final de semana, sábado temos um jantar aqui, que vai ser, é promovido para arrecadar fundos para o retiro dos jovens mais adiante. Vai ser um tempo gostoso. E no domingo nós temos 2 cultos. Pela manhã temos batismo, estamos felizes, vamos batizar um grupo de pessoas, vai ser um culto certamente tremendamente abençoado. E à noite também, um tempo glorioso na presença do Senhor, Deus se movendo, Deus agindo, Deus operando, milagres acontecendo, porque o nosso Deus é vivo e é todo-poderoso. Você é nosso convidado, venha, assista e seja abençoado. Obrigado por você ter estado conosco nesse tempo. Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Amém.